A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal que compartilha meditações, estudos, leituras e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós vamos ler hoje o capítulo 3 do livro de Provérbios. Provérbios, livro que foi escrito pelo rei Salomão, com o propósito de trazer instrução, conhecimento, prudência, para fazer o jovem ter conhecimento a respeito das decisões da sua vida e para tornar os que são sábios mais sábios e instruídos. Todos os dias é um novo dia de aprender sobre novas coisas. Todos os dias é um dia de crescimento, de aprendizagem. Todas as situações da vida que não estão conforme a sua vontade, que estão gerando tristeza em você, são um motivo de aprendizagem. Você nunca perde. Você só perde quando você fica inerte, quando você recebe a situação que não está conforme o que você quer e não faz nada. Mas sempre que você estiver ativo e pensando no que essa situação ruim pode te ensinar, você ganha. Você sempre ganha. Quando você ganha e você está feliz, você está vencendo. E quando uma situação não foi conforme a tua vontade, você está em um ensinamento de como fazer para ser melhor e para derrotar essa situação e continuar vencendo. Vamos à leitura. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Versículo 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então aqui Salomão fala que não devemos esquecer a lei de Deus. Não devemos esquecer a lei do Senhor. Qual é a lei de Deus? Qual é a lei do Senhor? A lei do Senhor é a sua palavra. São as escrituras. São as meditações, as reflexões que nós fazemos a respeito da palavra, dos ensinamentos do Senhor. Aqui está falando de lei, mas a lei é todo o conjunto de ensinamentos. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todos os seus bens, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Amar a Deus é ter uma conexão, uma ligação com o Criador, com todo aquilo que Ele reservou para a sua vida. É ter uma conexão com o seu propósito. Quando você se conecta com Deus e você medita na lei de Deus, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você ama a Ele, você pergunta a Ele: Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Qual é a tua missão para a minha vida? O que o Senhor reservou para a minha vida neste dia? Eu tenho sido um bom pai? Eu tenho sido um bom filho? Eu tenho sido o melhor profissional que eu posso ser nesse lugar em que eu agora estou? Eu tenho sido um bom marido? Um bom amigo? Como eu tenho sido diante do Senhor? Eu tenho manifestado tudo aquilo para o que o Senhor me criou e me fez e me deu o dom da vida? Quando você se conecta com o Criador, esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é: ama teu Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento:
Ama o teu próximo como a ti mesmo. Tem muitas pessoas que estão dando patadas nas outras pessoas e tratando mal os seus filhos, a sua esposa, a sua família, as outras pessoas, porque elas não amam elas mesmas. Elas não conseguiram passar pelo primeiro mandamento, que é ter uma ligação direta com Deus. Então elas estão perdidas, elas não sabem que elas são a imagem e a semelhança de Deus e que elas estão na terra para manifestar um propósito de Deus. E o propósito de Deus é que nós sejamos pessoas que fazem a diferença e que contribuem para o crescimento, o desenvolvimento, a evolução, o conhecimento de nós mesmos e das pessoas à nossa volta. E por elas não entenderem que elas são importantes, que elas são a imagem e semelhança do próprio Criador, que elas são filhos, elas são filhas de Deus, por elas não entenderem o amor de Deus na sua própria vida, por elas não terem o amor próprio, por elas terem uma imagem ruim a respeito de si mesmas, que alguém colocou nelas, talvez um pai, uma mãe que não conheciam as Escrituras, que não disseram para você que você é importante, que você é a imagem e semelhança de Deus. Então essas pessoas começam a refletir aquilo que elas carregam dentro de si em sua volta. Então elas dão patadas nas outras pessoas, elas não conseguem fazer algo diferente, porque amar o próximo como a si mesmo exige que você primeiro ame você mesmo. Quem não ama a si mesmo não vai amar o próximo. A maneira como a pessoa se vê, assim a pessoa trata o próximo. Esse é o segundo mandamento. Depois, não use o nome de Deus em vão. Não use o nome de Deus em vão. Há pessoas que para tudo dizem, meu Deus, meu Deus. Existem coisas que você tem que resolver, que não dependem de Deus. É você que começa dando o primeiro passo, dizendo, hoje eu não vou mais xingar as pessoas. Hoje eu tomo a decisão de não me irritar no trânsito. Hoje eu tomo a decisão de ser mais paciente. Isso depende da tua atitude, da tua decisão. É a tua ação que vai determinar que você vai ser diferente. É você que decide colocar uma meta de ser melhor em relação à forma como você se alimenta, de começar a praticar uma atividade física para que os seus dias futuros sejam dias em que você não vai depender de medicamentos, porque você está cuidando da sua saúde, da sua alimentação hoje, para evitar diabetes, que você está fazendo a sua caminhada e a sua atividade física hoje, para amanhã você ter força física e resistência para que você possa ter autonomia e independência em relação à sua própria vida. É você que decide cuidar da sua vida e é você que decide ler as Escrituras e a palavra todos os dias e meditar nela, para que por meio da leitura dela você consiga chegar mais perto de Deus. É você que decide muitas coisas na sua vida. Então não use o nome de Deus em vão. Meu Deus, há coisas que você precisa fazer todos os dias. Ele já deixou tudo para nós. Ele deu a vida, ele deixou a água, ele deixou a força,
Ele deixou o conhecimento, a tua capacidade de fazer a leitura, a capacidade de você desenvolver e criar os seus projetos. É agora colocar a mão na massa e fazer aquilo que só você tem que fazer pela sua vida. Honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com a promessa de que você vai ter dias prolongados na terra, se você honrar o seu pai e se você honrar a sua mãe. Se você tomar o conselho, a instrução do seu pai e tomar os ensinamentos da sua mãe. Os nossos pais são aqueles que estão preocupados com o nosso bem. Então, honrá-los, respeitá-los. Nem sempre as orientações que eles nos dão em relação à escolha de uma carreira, em relação à escolha de uma pessoa para compartilhar a vida na Terra são as melhores decisões, mas certamente são decisões, opiniões, orientações que eles nos dão pensando no melhor para nós, segundo a visão deles. Cabe a você escolher a sua profissão e escolher a pessoa com quem você vai compartilhar a sua vida. Afinal, é você que vai exercer essa profissão. É você que vai viver com essa pessoa. Mas ouvir e meditar naquilo que falam, naquilo que orientam é o importante, para que você possa tomar essa decisão, respeitar as opiniões e os pontos de vista deles e muitas vezes perdoá-los naquilo que eles erraram, naquilo que eles falharam, porque eles também são seres humanos e nós, muitas vezes, como pais e mães, também falhamos, porque queremos o melhor para os nossos filhos, mas quando falhamos, não falhamos porque tivemos a intenção de prejudicá-los, mas porque somos seres humanos e temos as nossas limitações. Por isso, é importante compartilhar a nossa vida de maneira constante com Deus. Um cristão que compartilha sua vida com Deus em oração diária recebe a iluminação do Espírito Santo para encaminhar cada situação do nosso dia a dia para a direção de Deus. De um lado, precisamos ter o conhecimento, o entendimento, buscar informação e conhecimento. E de outro lado, precisamos da iluminação do Espírito Santo para que no meio das muitas opções que nos são apresentadas, possamos escolher aquela que é melhor e que corresponde à vontade de Deus para nós. Os mandamentos também dizem: não cobiçarás aquilo que é do próximo. Quem perde tempo prestando atenção na vida do outro, naquilo que o outro tem, não está dedicando o seu tempo de maneira inteligente. Aquele que está preocupado com a vida do outro vai ficar cobiçando o que é do outro, invejando o que é do outro, querendo aquilo que é do outro. Você não foi feito para ser igual ao outro. Você é único, você é individual. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus reservou para cada pessoa os presentes dele para todos, porque Deus não é um Deus de miséria, mas ele é um Deus abundante. Ele é um Deus que tem reservado para todos os filhos as bênçãos que ele prometeu nas Escrituras. Quando você cobiça o que é do outro, você está dizendo: Deus não deu para mim o que deu para o outro. Deus não me preparou para receber todas as bênçãos dele. Deus prestigiou e privilegiou o outro e esqueceu de mim. Deus não esqueceu de ninguém. Ele tem cada presente reservado para cada filho. Então, não cobice o que é do outro. Esses são alguns dos mandamentos. O objetivo aqui
da leitura de Provérbios, no capítulo 3, é buscarmos mais conhecimento, mais comunhão com Deus. Há muitos mais outros mandamentos, mas esses são apenas alguns que nós meditamos aqui para comentar o versículo 1, quando fala: Filho meu, não te esqueças da minha lei, não te esqueças da lei de Deus. Não te esqueças da lei de Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas, de amar a você mesmo em segundo lugar. Cuidar de você mesmo muito bem, para que você possa ter no teu coração o bem, para que você possa irradiar e amar o próximo como a você mesmo. E você que não ama você mesmo, talvez o seu pai disse que você é um imprestável, talvez a sua mãe disse que era melhor um aborto. A palavra de Deus fala, Isaías 49:15, pode uma mãe esquecer-se do seu filho, que ainda mama, mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Salmos 17:8, Ele cuida de cada um, como a menina do seu olho. Então o Senhor, Ele ama você. Gênesis 1:26, Ele te fez imagem e semelhança dele. Você é imagem e semelhança de Deus. E se você é imagem de Deus, Deus te deu poder e capacidade para romper aqui na terra, para prosperar, para aprender, para conhecer, para crescer, para ter uma vida próspera, para ter a sua casa, a sua família, para ter a sabedoria, para comunicar a palavra e a escritura de Deus para as pessoas à sua volta. Deus, Ele te amou primeiro. Ele ama você. Recebe o amor de Deus na sua vida nesse dia. Então, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Lá em Provérbios, no capítulo 4, que nós vamos ler depois, está escrito assim: sobre todo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Coração fala a respeito daquilo que nos move. Quando uma situação aparece diante da nossa vida, o nosso coração diz: agora você precisa fazer isso. Agora você tem que fazer isso. O coração está relacionado ao centro das nossas emoções, ao centro das nossas decisões. Muitas propagandas que vendem produtos exploram a emoção das pessoas. Nós vivemos dias em que as pessoas estão tão abaladas emocionalmente que ocorreu o aumento do consumismo. Algo não dá certo, então a pessoa fica com a vontade de comer mais. É onde ela busca saciar a sua ansiedade, a sua preocupação. Muitos vícios em cigarro, em bebida, em drogas, em prostituição, em pornografia, são decorrentes dessa geração que quer tudo para agora, tudo para ontem. Uma geração que não tem tratado o seu coração, em que o coração não está sob o domínio da sua inteligência, do seu conhecimento, da sua razão, do entendimento do propósito da sua vida. Então, quando as pessoas não conhecem, não alimentam a comunhão com o Criador, não amam a si mesmas, para dizer: Ele está querendo me vender esse produto, esse alimento, esse estilo de vida, um estilo de vida que na realidade vai me levar à destruição, um estilo de vida que a Escritura mostra que vai me levar para o caminho da desgraça.
e vão sendo criadas muitas narrativas contra a palavra de Deus. Narrativas que todos os dias nós temos escutado, como por exemplo, o casamento não existe mais. O casamento é uma mentira. Deus não existe. Cada vez as coisas ficam piores. Você não deve aceitar essas palavras que muitas vezes são repetidas e faladas pelas pessoas à sua volta. É preciso guardar o teu coração. Salomão aqui no versículo 1 fala: e o teu coração guarde os meus mandamentos. Guarde no seu coração. O coração não é lugar de guardar aquilo que as pessoas falam para você. O coração é lugar de guardar os mandamentos do Senhor. É lugar de guardar os mandamentos de Deus. É lugar de guardar as promessas de Deus, que falam que você é imagem e semelhança dele, que você é igual ao Criador. Ele te deu igual na capacidade de criação. Você cria a sua história. Você cria a sua vida. Você cria as coisas que estão à sua volta e os relacionamentos, as relações que estão à sua volta. Que você decide o que você come, mas você não se entrega aos seus sentidos, ao seu paladar e à sua visão para ficar comendo açúcar, para ficar comendo aquela imagem daquele sanduíche que usa cores e estuda psicologia, porque estuda o ser humano para fazer com que você fique com os seus sentimentos, a sua emoção aguçada, para correr e comer aquilo que ele está te oferecendo, porque ele quer bater a meta dele para alcançar a riqueza dele, para arrancar o seu dinheiro sem preocupar-se com a sua saúde. É você que precisa dizer não às bebidas açucaradas que todos os dias aparecem em propagandas, em outdoors, na televisão, em todos os estabelecimentos, querendo subordinar você a algo que vai te trazer doenças futuras, quando Deus criou a água, e é da água que você precisa, e é a água que mata a sede, e é a água que hidrata o corpo, e é a água que te traz saúde. Então, quando você entende que você não precisa seguir o estilo de vida que as pessoas querem colocar a você, mas que você é imagem e semelhança de Deus, e que você foi feito para seguir os mandamentos de Deus, e que os mandamentos de Deus são perfeitos, bons e agradáveis, para que você tenha uma vida sadia, você vai dizer: o casamento é bom e foi criado por Deus. É um lugar de constituir um lar e de ter uma família. É um lugar de você ter paz, é um lugar de você exercer paternidade, de você exercer maternidade, de você exercer filiação como um bom filho. É lugar de paz e um lugar de honra e adoração a Deus. Quando você guarda os mandamentos, você vence todo vício que o mundo de hoje quer colocar em você. O mundo de hoje quer submeter você para que você seja um ser que não pensa, para que você seja um ser que só caminha na mesma rota que eles querem colocar você. Mas quando você lê as Escrituras e você entende qual a sua identidade, o teu propósito, ser a imagem e semelhança de Deus, amar a si mesmo muito bem e refletir esse amor ao próximo, amando ao próximo como a você mesmo, aí você faz a diferença. E você faz essa diferença conhecendo os mandamentos, não esquecendo da lei do Senhor e tendo um coração tratado, que guarda os mandamentos de Deus. Um coração que todos os dias não deixa as propostas desse mundo invadir o seu coração. Versículo 2, porque eles o quê? Os mandamentos do Senhor aumentarão os teus dias. Aumentarão os teus dias porque você vai
ficar livre dos vícios, livre de más companhias que convidam você para o furto, para o roubo, para o homicídio, para o adultério, para a prostituição, para a bebedice, para o cigarro. Aumentarão os teus dias, porque o seu casamento vai ser mais feliz, porque você vai recusar aquele convite daquele amigo que te convida para ir ao bar. Você vai evitar o convite daquela amiga que fala: vamos viver a vida, para de ser careta. Então, quando você ouve os mandamentos, eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quando o texto fala te acrescentarão anos de vida, que vida é essa? Em que o casamento é fracassado, em que a pessoa procura ficar o maior tempo possível no seu trabalho para não voltar para casa. Agora, uma pessoa que ouve os mandamentos do Senhor e alimenta sua casa e transforma sua casa em um lar, ela vai ter anos de vida. Ter vida significa ter alegria, realizações, felicidade, realização de projetos, metas que fazem o bem. E isso começa pela sua decisão. Quais são as decisões que você tem tomado na sua vida? Quais são as decisões quando você é convidado para participar de algo que vai prejudicar a sua vida? Muitas pessoas dizem: ó vida, ó azar, por que eu caí nessa situação? Nós vivemos aquilo que nós decidimos. Pense um pouco se você está passando por uma situação ruim. Qual foi a decisão que você tomou? Com quem você se associou? Você escolheu a dedo os seus amigos? Nós somos a média das 5 pessoas que mais andam conosco. Quais são as pessoas que estão à sua volta? Quais são os conselhos que você tem ouvido? O que você tem decidido todos os dias na sua vida? Quem decide ficar na preguiça? Quem decide comer demais? Quem decide se entregar aos seus sentidos? Comendo fast food, não praticando atividade física, dizendo que atividade física é só para pessoas que têm esse estilo de vida, que é um estilo de vida que não diz respeito a você, que bebem bebidas açucaradas todos os dias. Você está diminuindo os seus anos de vida e de paz. Você vai ter anos em que você vai ficar indo em médicos, gastando muito dinheiro na sua velhice com remédios e remédios e remédios. Você começa decidindo a sua vida todos os dias. Qual é a vida que você quer para o seu futuro? Por isso, Salomão, nesse capítulo 3, fala: filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Guarde os mandamentos do Senhor, porque eles aumentarão, versículo 2, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Não te desamparem. Benignidade é a qualidade de ser bom. Fidelidade é a qualidade de ser fiel. Que a benignidade do Senhor, a bondade de Deus esteja sobre a sua vida. E que a fidelidade do Senhor esteja sobre a sua vida. Como você vai receber a benignidade do Senhor e a fidelidade do Senhor? Quando Salomão escreveu aqui, atas ao teu pescoço, ele está dizendo assim: coloca fidelidade com Deus, ande com Deus, seja amigo de Deus, porque se você se preocupar em estar sempre com Ele, a bondade dele vai estar sempre sobre você, e a fidelidade na hora da tribulação, da angústia, Ele vai estar com o seu lado e vai ser fiel com você. Escreve-as na tábua do teu coração. Ah, então você está dizendo que se eu ignorar Deus, que se eu não amar a Deus,
que se eu não conversar com ele, não ler as Escrituras, a benignidade, a fidelidade não vão estar comigo? Nós já gravamos o vídeo falando de Provérbios capítulo 1. Na parte final de Provérbios capítulo 1, é exatamente isso que está escrito. Está escrito ali que a sabedoria, que é a representação do próprio Deus, ela todos os dias chama as pessoas para seguirem a ela, mas que no dia da tribulação daquele que não a recebe, ela se rirá do momento da angústia, da tristeza e da tribulação, porque a pessoa não ouviu, porque a pessoa não atentou, porque a pessoa não valorizou, porque a pessoa não a honrou. Quem desonra a sabedoria, que é o próprio Deus, que é o princípio, que o respeito a Deus começa com a busca da sabedoria, a busca pelo conhecimento das Escrituras, no dia da angústia receberá o seu devido castigo, porque Deus instituiu sobre a terra a lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Mas tem um detalhe nessa lei que muitas pessoas não atentam. Quando você planta uma semente, a colheita sempre é bem maior do que aquela que você plantou. Planta uma semente de maçã. Quantas maçãs existem dentro de uma semente de maçã? Se você plantar uma semente de maçã, não vai nascer apenas uma maçã. De uma única semente vai surgir uma árvore. E vão vir muitas maçãs. Assim também, você toma uma decisão errada em relação à escolha de uma pessoa para você formar a sua família. E a sua colheita vai ser anos e anos de vida, de infelicidade, de coisas ruins, dia após dia, com experiências, com sentimentos, com emoções de sofrimento, tristeza, angústia, aflição, decepção. Porque você plantou uma semente. Você planta uma semente de fazer um curso ou um treinamento. Aquela semente daquele curso, daquele treinamento abre portas. Você abre uma porta e muitas pessoas vêm para receberem atendimento daquilo que você se especializou. Uma semente sempre vai trazer uma colheita muito maior do que aquela semente que você plantou. Cuide das suas sementes. Cuide dos seus pensamentos. Pensamentos são sementes. Um pensamento negativo faz o seu dia inteiro, faz a sua semana inteira, muitas vezes, e até muitas vezes o mês. E há pessoas que vivem anos e anos com tristeza porque não cuidam da semente do pensamento. Ao acordar, diga: hoje vai ser um dia extraordinário. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Hoje vai ser um dia fantástico. Hoje vai ser um dia em que eu vou aprender. Hoje é um dia em que eu começo com Deus, o meu Criador. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. E Deus criou todas as coisas em 7 dias, e tudo o que Ele criou foi perfeito. Então, se eu tenho a imagem e a semelhança de Deus, eu tenho a potência de Deus comigo. Eu posso fazer todas as coisas. Eu posso reconstruir o meu casamento. Eu posso reconstruir o meu relacionamento com o meu pai, com o meu irmão, com o meu amigo, com o meu filho, com a minha filha. Eu posso reconstruir o relacionamento com as pessoas à minha volta. Eu posso fazer paz comigo mesmo e eu posso abandonar o vício, seja ele qual for. Eu posso deixar isso hoje. Eu posso todas as coisas porque eu sou a imagem de Deus. E se eu sou a imagem de Deus, Deus colocou a potência dele na minha vida. Não há nada que possa me acorrentar ou me prender. Então hoje eu decido tomar a benignidade, a bondade de Deus, a qualidade da bondade de Deus na minha vida. Eu ato no meu pescoço
Eu escrevo isso na tábua do meu coração. Todo dia eu acordo e digo: o Senhor é bom na minha vida. O Senhor é fiel na minha vida. Ele é fiel para garantir que o que ele escreveu a meu respeito é verdadeiro. Ele não é mentiroso, ele é fiel. Ele disse que eu sou a imagem e semelhança dele, que eu fui feito para dominar sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra, sobre aqueles que estão no mar. Então, se ele disse isso a meu respeito, ele é fiel para me fazer prosperar, aprender, conhecer, enriquecer, não só no aspecto financeiro, mas enriquecer nas emoções, nos sentimentos, no valor da vida, no valor das pessoas que estão à minha volta. Ata isso ao teu pescoço, escreve isso na tábua do teu coração. Versículo 4: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Se você atar esses mandamentos no seu coração, você vai ser agraciado diante de Deus. Deus vai olhar para você e vai dizer: esse é meu bom filho. Esse é o filho que seguiu o meu conselho. Esse é o filho que foi inteligente. Esse é o filho que recusou tomar as decisões erradas e que decidiu fazer a coisa certa. Você vai achar graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: eis aí uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa que faz a diferença, uma pessoa que traz o bem, uma pessoa que traz prosperidade, que traz riqueza, que traz honra, que traz o bem para todas as pessoas que estão à volta dela. Versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não se entregue, não se jogue no teu próprio entendimento. Quantas vezes você quer tomar uma decisão sem consultar a Deus primeiro em oração? Coloque toda a sua vida diante de Deus. Todas as decisões que você tomar, peça: Espírito Santo, me traz iluminação para que eu possa ter clareza em relação a essa decisão que eu preciso tomar. Busque o conhecimento, busque a informação, busque o entendimento, converse com as pessoas que são especialistas nisso que você está tratando e depois de ter se informado a respeito de tudo, coloque na mão de Deus, dizendo: Deus, agora qual é o melhor caminho? Faça melhor. Quando você estiver diante de uma decisão, ore a Deus para que Deus traga as pessoas certas, para que Ele traga as informações certas, para que Ele traga os conhecimentos certos que você precisa, para que você possa tomar a decisão correta e precisa que é melhor para a sua vida. Peça todos os dias a Deus que Ele permita que somente as pessoas e as informações e os conhecimentos que você precisa, como a sua porção, naquele dia venham a você. E peça a Deus que sejam bloqueadas todas as pessoas e as informações e os conhecimentos que são desnecessários. Que tudo aquilo que é ruim e mal seja arrancado da sua vida. Então escolha o que você vê. Escolha com quem você conversa. Pense antes de conversar com uma pessoa. Essa pessoa tem algo de Deus? Essa pessoa tem um compromisso com Deus? Essa pessoa tem conhecimento, busca sabedoria, busca informação para que ela possa estar comigo para compartilhar algo que realmente vem do Senhor para a minha vida? Se não, saia de perto dessa pessoa, a não ser que Deus queira usar você como um instrumento para anunciar alguma coisa que Ele colocou no seu coração para alimentar aquela pessoa. Então vá até essa pessoa, comunique aquilo que Deus colocou no teu coração e ajude essa pessoa a crescer e prosperar e encontrar o caminho certo também, para que ela também venha desfrutar da bênção de Deus. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veja, o versículo 6 traz uma promessa.
Por mais que a sua vida esteja torta, por mais que você esteja mergulhado em dívidas, em drogas, em doenças, por decisões erradas que você tomou no passado, se você começar hoje a reconhecer ao Senhor em todos os teus caminhos, Ele faz uma promessa nesse verso 6. Ele vai endireitar as tuas veredas. Há sempre esperança. Talvez as pessoas apontem o dedo para você e digam: você não tem mais saída. Você sempre foi um viciado. Você sempre foi um drogado. Quem disse que você vai conseguir sair dessa vida? Você já está nessa vida há 20 anos. Recebe essa mensagem hoje. Deus muda a sua vida. Ele operou o seu primeiro milagre em um casamento. E o primeiro milagre que Jesus operou naquele casamento foi transformar a água em vinho. Ele é aquele que conserta aquilo que parece que não tem mais conserto. O homem pode ter dado o veredito a teu respeito, dizendo que você não sai mais dessa condição e dessa vida, que você está no fundo do poço e não tem mais como se levantar. Talvez você esteja pensando em cometer o suicídio, porque você pensa que não existe mais saída. Mas se você ouviu essa mensagem agora, eu digo a você, não faça isso. Porque Deus endireita as tuas veredas quando você reconhece Ele em todos os teus caminhos. Feche os olhos agora e diga: Deus, me dá iluminação para que eu veja qual a melhor resposta para essa situação da vida. Me dá força para ver como vencer essa situação. E Deus vai te dar força exatamente no momento em que você fizer essa prece, esse pedido. Tenha certeza que Ele te ouve, tenha certeza que Ele te escuta, tenha certeza que Ele recebe todas as orações que você faz, que Ele colhe toda a lágrima que você está derramando quando você está em uma situação de dificuldade, porque Ele ama todos aqueles que buscam a Ele, Ele sempre responde. 7. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer significa respeitar, significa ter reverência, não significa ter medo. Temer também no dicionário significa ter medo. Temer a guerra, temer uma luta contra uma pessoa que é muito adestrada na guerra. Mas aqui, na palavra, quando Salomão fala em teme a Deus, teme ao Senhor, ele está falando em respeite Deus, considere Deus como o Criador dos céus e da terra, como o Rei dos reis, como o Senhor dos senhores, como aquele que tem todo o poder de governo sobre tudo. E por ele ter esse poder, esse governo, isso não é motivo de ter medo dele. Pelo contrário, é motivo de você ter confiança nele. Se eu estou com ele, não existe nenhuma batalha que eu não consiga vencer. Não existe nenhuma dificuldade que não consiga superar. Não existe nenhum vício, não existe nenhum mal que eu não consiga vencer. Não existe nenhum temperamento que esteja em mim que eu não possa mudar. Tem pessoas que falam, mas eu sou assim e eu já não vou mais mudar porque não tem mais jeito. São pessoas que muitas vezes sofrem porque sabem que são ruins sendo como são. Ouvi outro dia um avô dizendo, eu sempre maltrato o meu neto. Eu falo coisas ruins para ele, depois eu fico triste porque eu falei aquilo que eu falei. Eu não consigo ter autocontrole. Quando eu vejo, eu já falei. Estava ali chorando, dizendo assim, hoje eu falei mais uma coisa, falei que ele é um imprestável, mas depois que eu falei, por que eu falei? E eu não tenho mais mudança, eu não devia estar aqui na igreja porque eu realmente sou um derrotado.
Então, as pessoas começaram a dizer a ele: não, o Senhor já tem a consciência de que quer mudar. E o Senhor pode mudar. E o Senhor pode fazer um autotratamento, um tratamento com a ajuda de cada um de nós, para que exista essa mudança. A primeira parte do versículo 7 é: não seja sábio a teus próprios olhos. Tem pessoas que olham para uma situação e pensam assim: eu vou fazer assim, assim, assim e vai dar certo. E pensam: as minhas decisões são as melhores. Pessoas que são convencidas. Muitos jovens pensam que já viram tudo a respeito de uma situação. Consulte pessoas que tenham tanto conhecimento naquela área que você precisa para resolver uma situação da vida. Tenha conselheiros, mas não qualquer conselheiro. Conselheiros sábios, pessoas que têm experiência, que têm resultados positivos. Se você quer se casar, você não vai pedir conselho para aquela pessoa que já se divorciou 7 vezes. Porque aquela pessoa já tem um resultado em que ela mostra que ela não soube lidar com os seus casamentos e por isso ela perdeu os relacionamentos. Você vai conversar com aqueles que todos os dias fazem o melhor que podem, conversam, dialogam e procuram soluções para resolver aqueles problemas e enfrentar as situações de dificuldade que conseguiram e estão conseguindo vencer. Quando você quer abrir um negócio, você não vai conversar com aquela pessoa que já abriu 10 negócios e que não conseguiu ter êxito em nenhum deles. Mas você vai conversar com aqueles que começaram um negócio, que prosperaram e que sabem o que estão fazendo. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não pense que você sabe tudo. Entenda o valor das pessoas que já caminharam o caminho que você quer percorrer, o caminho que você quer seguir e que têm com certeza instruções, orientações, conselhos. Aprenda com as falhas, os fracassos dos outros. Veja o que elas fizeram de errado, que resultou no fracasso, para que você não repita os mesmos erros. Analise aquilo que você quer fazer. 8. Isso o quê? Não ser sábio aos próprios olhos e temer ao Senhor e apartar-se do mal. Fazendo isso que está no versículo 7, será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Aqui Salomão usa uma metáfora, né? O umbigo é aquilo que está bem conectado, é aquilo que liga a gente com a nossa mãe quando nós, né, é feito aquele corte do cordão umbilical, né? Ou seja, é algo que está intrínseco, é algo assim muito íntimo, muito nosso, né? Algo que está nas nossas entranhas desde que nós nascemos. Então ele está dizendo assim: se você não for sábio aos seus próprios olhos e temer a Deus e se afastar do mal, né, o bem vai estar assim totalmente em você. Isso vai ser remédio para o teu umbigo, ou seja, para as tuas entranhas e medula. A parte da medula fica ali na parte mais interna. Quando alguém quer tirar o líquido que está ali na nossa medula, existe uma agulha muito fina que é colocada na seringa para poder coletar o material na nossa medula. De tão interna que é essa parte que fica lá no nosso corpo. Então ele fala assim: quando você teme a Deus, quando você não é sábio aos seus próprios olhos, quando você se aparta do mal, que são os 3 conselhos do versículo 7. O primeiro conselho: não seja sábio aos seus próprios olhos. O segundo: teme ao Senhor, respeite a Deus. E o terceiro: afaste-se do mal, aparte-se do mal. Se você seguir esses 3 conselhos, isso vai ser remédio para as suas entranhas, né? Ou seja, tudo na sua vida
vai ser curado. Tudo na sua vida, os seus vícios. Pessoas que estão ali muitas vezes tomando remédios, ansiolíticos, antidepressivos, porque não sabem lidar com as situações que foram frustradas no passado, caíram em depressão, ficam preocupadas em relação ao amanhã, ao que vai acontecer, ficam ansiosas, ficam declarando palavras negativas. Nossa, vai acontecer o pior na minha vida. Ao invés de declararem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ao invés de declararem, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ao invés de declararem que eu confio no Senhor, então Ele fará o melhor na minha vida. Então, quando você declara essas palavras, isso é remédio para a tua alma, é remédio para o teu coração, é remédio para os seus pensamentos, é remédio para a falta de paz que você sente. Então, quando o versículo 8 fala, se você temer ao Senhor e se afastar do mal, afastar-se do mal é afaste-se também das pessoas que carregam o mal, das pessoas que só têm palavras negativas para dizer a você. Afaste-se de assistir o jornal, os noticiários. Os jornais foram feitos só para trazer as informações que trazem o mal, a ruína. O tempo que você gasta com os seus olhos, com os seus ouvidos, vendo e ouvindo só informações ruins, faz com que você tenha um ponto de vista ruim a respeito da vida. Gaste o seu tempo prestando um serviço voluntário e fazendo bem. E você vai ver pessoas sendo transformadas, sorriso no rosto das pessoas que estavam em uma situação ruim sendo abençoadas pela sua vida, e o que você vai ter dentro de você vai ser: eu posso ser um instrumento de Deus na terra. Eu posso fazer a diferença e essas pessoas estão sorrindo porque eu estou expressando a glória de Deus à minha volta. E isso vai fazer a diferença. Você pode comparar pessoas que fazem o trabalho voluntário, que gastam o tempo fazendo o bem, com uma pessoa que fica assistindo o dia inteiro televisão e vendo a notícia de coisas ruins. Aquele que ouve a palavra de Deus, coloca em ação a palavra de Deus, tem a sua vida como remédio. Aquela pessoa que fica passiva, ouvindo o que os outros estão falando de ruim para ela e vendo e consumindo mais desse conteúdo, vão ficando completamente alienadas, vão ficando doentes, porque é o que a televisão carrega. Ela carrega nas suas histórias pessoas que cometem adultério, que cometem fornicação, que não estão comprometidas com o casamento. Falas que falam a respeito de adolescentes inconsequentes, pais irresponsáveis, que saem com muitos parceiros, famílias desestruturadas, e quando você consome esse conteúdo, a sua mente não processa a informação e você vai considerando isso algo normal, quando na verdade isso é a loucura do ser humano que inventa coisas ruins para atrair a atenção das pessoas, para vender a sua publicidade e os seus produtos, para fazer de você um negócio e um comércio. Não entre nesse jogo, saia desse jogo. Versículo 9: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Deus é quem dá força para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Separe algo para Deus, para fazer a obra de Deus. Isso, muitas pessoas têm preconceito em relação a dar uma oferta ou um dízimo na igreja. Se você é essa pessoa que tem essa dificuldade, reserve alguma coisa que você possa oferecer a alguém que precisa de uma ajuda sua. Separe um momento para que você
tenha generosidade com alguém. Pode ser uma roupa que está em perfeita condição, que você já não precisa mais para uma pessoa que precisa de uma roupa. Pode ser uma alimentação para uma família que você sabe, que você conhece, que precisa do alimento porque alguém está desempregado. Pode ser um livro que você já leu e que você sabe que o conteúdo vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Há um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que pode ser ofertado para uma pessoa que está com a família desestruturada. Talvez você que está com a família desestruturada nunca tenha lido esse livro a respeito do amor. Procure por esse livro. As 5 Linguagens do Amor. Leia esse livro. Então, honre ao Senhor com a tua fazenda. Eu falei aqui de coisas que são maiores, mas muitas vezes a pessoa que está à sua volta, ela só precisa de uma bala. Às vezes apenas de um bombom. Às vezes apenas de alguma coisa que você tem à sua disposição, algum bem que você pode disponibilizar para essa pessoa que está perto de você. Então honre ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então o versículo 9 fala para você honrar a Deus com alguma coisa que você recebeu do seu patrimônio, da sua fazenda, daquilo que você trabalhou. E você vai receber como consequência o transbordo. Deus multiplica aquilo que você dá para outra pessoa. Ele abre novas oportunidades para você quando você dedica o teu coração e aquilo que você tem para alimentar, ajudar, auxiliar, favorecer alguém com o propósito de fazer esse serviço para Deus. O próprio Deus vai multiplicar na sua vida. E como nós falamos atrás, quando a semente, que uma semente de maçã não dá apenas uma maçã, mas dá muitas, assim também o seu gesto de oferecer alguma coisa para Deus, seja por meio de oferta, seja por meio de dízimo, ou seja, por meio do transbordo na vida de alguém, como eu falei, de um alimento para uma pessoa, um livro para uma pessoa, alguma coisa que é que você trabalhou para você conseguir, que você compartilha uma parte para ajudar alguém, isso também multiplica, volta para você de maneira abundante, como diz o versículo 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então o 11 e o 12 estão falando a respeito da correção, estão falando a respeito de amar a disciplina. Quem é sábio ama a disciplina. O tolo rejeita a disciplina. Por isso Salomão fala, ame a correção. Se alguém falou alguma coisa para você, de alguma coisa que você estava fazendo e que vai te levar para o mal, não tenha raiva dessa pessoa. Ame essa pessoa. Porque essa pessoa, ainda que a correção tenha vindo de uma maneira ríspida, ela pode ter sido ruim no momento em que foi dita. Mas quem recebe a correção, recebe crescimento. Lá em Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 12, no versículo 5, fala assim, que o Senhor corrige ao filho a que ama. E todos aqueles aquele que não aceita a correção, não é filho, mas é bastardo. Mas aquele que é filho recebe a disciplina. E o texto de Hebreus ainda fala que bem-aventurados são aqueles que são exercitados na disciplina. Porque quem é exercitado na disciplina, depois produz frutos de justiça. Então,
Ame a correção. Ame as pessoas que disciplinam e que corrigem, porque essas pessoas são suas amigas. Ame a correção, porque a correção vai fazer você melhorar os seus caminhos e vai permitir que você vá mais longe, que você tenha anos de vida e de paz. Versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Versículo 14. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Versículo 15. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Verso 16. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Versículo 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. Versículo 18. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Então veja aqui do versículo 12, do versículo 13 até o versículo 18, nós temos aqui um conselho de Salomão falando que nós devemos achar a sabedoria. Achar a sabedoria é como se ele dissesse que a sabedoria não é algo natural para o ser humano, mas é algo, parece que é natural ao ser humano praticar o erro. É natural, desde a nossa infância. A gente vai lá, procura colocar o dedo na tomada, procura mexer no que nós não devemos mexer. Desde que o ser humano nasce, desde a sua infância, ele vai por onde não deveria ir. Então a sabedoria é algo que precisa ser buscado. O conhecimento é algo que precisa ser adquirido. Adquirir significa que se exige um esforço, que se exige uma dedicação, que se exige uma atenção, que se exige um ficar atento em relação ao que eu devo fazer e ao que eu não devo fazer. Então, Salomão fala, feliz, bem-aventurado é alguém feliz. Feliz é o homem que acha sabedoria. Você acha sabedoria buscando a lei do Senhor, se conectando com Deus, se relacionando com Deus, conhecendo a palavra de Deus, se cercando de pessoas que estão comprometidas em buscar sabedoria. Você não vai achar a sabedoria nos lugares em que as pessoas estão preocupadas em satisfazer a sua própria vontade, nos lugares em que as pessoas estão escravas dos seus próprios desejos, das suas próprias cobiças, das suas próprias necessidades. Pessoas que não buscam sabedoria, são pessoas que se entregam à fornicação, à prática do ato sexual antes do casamento, que não valorizam o casamento, não valorizam a família, não valorizam a prática da atividade física, não valorizam, o consumo da água, que dizem assim, eu não consigo beber o café sem açúcar, eu tenho que pôr bastante açúcar para ficar bem doce, que são escravas de salgadinhos, de bolos, de enlatados. Isso é uma meditação na palavra ou é uma aula de nutrição? A palavra fala a respeito de achar a sabedoria, de entender o funcionamento do corpo, daquilo que é necessário, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo mora em nós, se nós não valorizamos o nosso corpo e depois ficamos com problemas de saúde pelas nossas próprias decisões ruins, decisões de comer o que não deveríamos comer, de comer além do que deveríamos comer, de fazer coisas erradas, de olharmos para uma pessoa e dizermos, eu quero sair com essa pessoa, então eu vou sair, porque eu tenho vontade de fazer isso agora, a minha carne tem vontade de fazer isso agora, então eu vou fazer isso agora. O meu paladar tem vontade de comer aquele sanduíche, então eu vou comer 2, 3 dele.
A minha vontade de comer o chocolate agora é grande, então eu vou comer uma caixa inteira. Quem é pai e mãe sabe que nós educamos os filhos dizendo: não, você não vai comer essa caixa de doce agora. Você vai comer uma bala só. E assim como nós disciplinamos os nossos filhos, quantas pessoas disciplinam o filho, mas não têm autocontrole em relação ao cigarro? Então a sabedoria, ela não é algo natural. Quando Salomão fala no versículo 13, bem-aventurado o homem que acha sabedoria, ele está falando que achar a sabedoria é algo que está escondido do ser humano natural. É algo que você acha, é algo que você encontra, é algo que você todos os dias busca, cada vez mais e mais. E o homem que adquire o conhecimento é algo que você adquire, é algo que você precisa treinar o corpo para vencer a preguiça, para vencer a procrastinação. Aquele livro que vai fazer o bem para você, que vai te trazer um conhecimento que vai realmente mudar e revolucionar a sua vida, mas que você ainda não leu, porque você pensa, é muito chato ficar sentado horas lendo um livro. Porque no versículo 14 até o 18, Salomão fala das consequências de você achar a sabedoria e adquirir o conhecimento. Versículo 14 fala que vai ser a sua mercadoria, aquilo que você carrega, vai ser realmente útil, vai ser melhor do que dinheiro. Sabedoria e conhecimento vale mais do que dinheiro. Não adianta nada colocar R$1 milhão ou $1 milhão na mão de uma pessoa que não sabe administrar. Ela vai pegar R$1 milhão, vai comprar tudo em bala e vai distribuir para todo mundo e vai perder aquele 1 milhão em 1 minuto. Quem tem a sabedoria, que sabe administrar o recurso, que sabe administrar o dinheiro, você coloca R$10 na mão dela. Ela vai, compra alguma coisa que vale R$1, 10 coisas de R$1 e vende por 2. Ela multiplica o 10 para 20, o 20 para 30, depois 30 para 40. A pessoa que tem sabedoria sabe o valor daquilo que ela tem e sabe como fazer com que aquilo se multiplique. Ela sabe fazer a administração da sua casa. É pela sabedoria que se fazem as construções, que se criam novos computadores, que se inventam novas atividades, novas coisas. Tudo vem pela criatividade, pela imaginação, pelo conhecimento, pelo entendimento, pela informação. Então, a sabedoria vale mais do que dinheiro. Versículo 15, vale mais do que pedras preciosas, quando fala aqui de rubis. E tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Você pode desejar qualquer coisa, nada se compara à sabedoria. Versículo 16, aumento de dias há na sua mão direita. Aqui Salomão está fazendo uma comparação, como se a sabedoria tivesse na mão direita da sabedoria tem aumento de dias, longevidade. Longevidade vem de pessoas que cuidam da saúde, bebem água, praticam atividade física, buscam fazer leituras para alimentar a mente, se afastam da televisão e entendem que a televisão traz informações que são ruins e negativas e que vão gerar depressão, tristeza, preocupação, aflição e ansiedade em relação a como está o mundo, quando na verdade nós não fomos chamados para ficarmos passivos, sentados, assistindo tragédias. Nós fomos chamados por Deus para sermos a solução no meio das tragédias, para sermos a resposta, que traz soluções para as situações adversas que estão à nossa volta. E quando nós vemos que as soluções e as respostas deram resultados positivos, nós ficamos alegres, porque dizemos, vimos aquele menino que estava precisando de ajuda, ajudamos ele e agora ele está bem. Glória ao Senhor, porque o Senhor está fazendo bem e ele está agindo na terra. O noticiário vai pegar uma câmera e vai dizer, veja, o menino estava passando de bicicleta no meio da ponte, ele caiu e ninguém ajudou ele. Ele ficou vários dias caído ali. Seja a solução, seja a pessoa que
esteve lá e ajudou aquele menino. Não fique sentado dizendo, nossa, o mundo está cruel. Se o mundo está cruel porque existem os que fazem o mal, nós somos a solução. Nós somos aqueles que vão trazer a palavra de Deus, que vão trazer a alegria, a felicidade, a harmonia, a palavra positiva e a mensagem que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Versículo 17, os caminhos da sabedoria são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. São caminhos de delícias, porque é delicioso quando você vê que uma pessoa estava no mal e você foi lá e fez o que Deus mandou você fazer e aquilo foi transformado para o bem. É uma delícia quando você fala, nossa, aquele casamento estava destruído, mas eu pude ajudar aquele casal. Eu pude ajudar aquela família. Eu pude ajudar aquele jovem, aquela pessoa, aquele senhor que não acreditava mais que poderia melhorar a sua condição, a sua saúde, mas mudando hábitos, trazendo uma rotina, trazendo um tempo para ouvir ele uma vez ali por semana. Isso fez a diferença. Talvez você possa ajudar pessoas que estão em um asilo, dedicando um sábado, dedicando meia hora para ouvir um ou dois por 10 ou 15 minutos. E isso vai servir de mudança para a vida da pessoa. 18. É a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Versículo 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Veja que Salomão aqui está dizendo do valor da sabedoria. O próprio Deus, quando criou a terra, ele usou sabedoria. Ele preparou os céus com inteligência. A inteligência é um dos aspectos da sabedoria. Nós vamos ver depois, quando lermos Provérbios 9, que a sabedoria tem 7 pilares. Então, ela tem a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. São os 7 pilares da sabedoria. A inteligência é um dos pilares da sabedoria. É uma das expressões, uma das manifestações da sabedoria. Então Deus, ele fundou a terra com sabedoria e ele preparou os céus com inteligência. Versículo 20, pelo seu conhecimento, ou seja, pelo conhecimento do Senhor, pelo conhecimento de Deus, se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Então quando você vê as nuvens destilando o orvalho, quando você vê que os abismos foram fendidos, foram divididos, Deus fez tudo isso pelo conhecimento dele. Então o conhecimento do Senhor está sobre a terra todos os dias. Quando as nuvens destilam o orvalho, ali está o conhecimento do Senhor, o conhecimento de Deus. Versículo 21. Existe uma importância do orvalho para... e de todas as coisas que foram criadas. 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Não se apartem estas coisas que ele está falando, é sobre tudo que ele falou antes, sobre a sabedoria. Ou seja, que os seus olhos estejam sempre focados em buscar sabedoria, em entender as coisas de Deus, em saber, entender o propósito da vida. Filho meu, não se apartem estas coisas, tudo que eu falei aqui dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Versículo 22, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. A alma é a nossa é a parte da nossa vida que tem as nossas emoções, que guarda as nossas vontades. Então, quando você tem sabedoria, você tem as suas vontades e as suas emoções sob domínio, sob controle. O mundo atual, a televisão é feita para fazer com que nós fiquemos como animais. Então, todo o tempo, a televisão, aquilo que é divulgado, aquilo que é exibido, vem trazendo os corpos das pessoas para que os seus olhos fiquem completamente mergulhados,
na questão da sexualização. Os adolescentes, as crianças, todos os programas trazem conteúdo malicioso. O mundo tem uma agenda de sexualizar as crianças para que elas não tenham domínio sobre si. Quando você ataca a alma das pessoas, você deixa elas fora do controle em relação às suas emoções. Você consegue gerar uma destruição em massa. As pessoas ficam sob o seu controle. Você pode vender o que você quiser para a pessoa, porque ela não tem controle sobre si. Então você vende tudo o que você quiser para ela, porque ela não tem controle sobre a sua própria vontade. Ela não domina sobre os seus órgãos genitais, sobre os seus sentimentos. Então isso traz uma desgraça e uma ruína nas famílias. Uma desgraça e uma ruína. Traz gravidez precoce. Traz jovens que são muito imaturos para assumirem a paternidade. E futuras crianças que vão ser completamente desordenadas se não tiverem uma ajuda e um apoio para que possam se estruturar, para que possam se erguer, para que possam se levantar. Então, Salomão fala aqui em Provérbios 3, deixe os seus olhos sempre na sabedoria, guarde a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é entender quem você é. Você é a imagem e semelhança de Deus, você foi feito para dominar sobre todas as coisas, e você foi feito para dominar sobre a tua alma, sobre as suas vontades. O nosso corpo, a nossa vida é totalmente mergulhada para o pecado. Nós vemos, como eu falei um pouco antes, desde que nós nascemos, nós vamos com o nosso dedo na tomada, nós vamos querendo tocar naquilo que não devemos tocar. Nós nascemos no pecado. Precisamos achar a sabedoria, porque a sabedoria é algo que fica escondido da nossa natureza humana. E ela só pode ser encontrada, achada, quando nós estamos ligados e conectados com Deus, por meio da busca da leitura e do conhecimento da palavra, das Escrituras. As Escrituras revelam, a meditação nas Escrituras é o caminho que nós estamos percorrendo em busca de ver onde a sabedoria está, onde ela está escondida, para que eu possa encontrar, para que eu possa adquirir. Mas não basta apenas achar, porque tem pessoas que acham a sabedoria e sabem o que fazer, mas elas não adquirem, elas não compram. Elas falam, eu sei que fazer o certo é isso, mas eu não quero comprar essa ideia. Eu não compro essa ideia, eu não quero isso para mim. Versículo 23. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Versículo 25. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios, quando vier. Versículo 26. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem presos. O versículo 25 e 26 está falando a respeito de situações repentinas de pessoas que fazem o mal, que aparecem no nosso caminho, querendo nos atrapalhar. O versículo 26 traz uma promessa. Não tema isso, porque o Senhor será a tua esperança e Ele guardará os teus pés de serem presos. Versículo 27. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Se você pode fazer o bem para alguém hoje, não diga para a pessoa, né? Versículo 28, não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. O bem que você pode fazer agora, que você pode fazer hoje, faça. 29, não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Versículo 30, não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Versículo 32. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Versículo 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. 34. Certamente ele escarnecerá
dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Então, não maquine o mal contra o próximo, versículo 29. Versículo 30. Não entre em guerra, em conflito com ninguém, se a pessoa não te fez mal. Na verdade, se você está no trânsito e alguém fala um palavrão a você, saia da situação, vá embora. Não entre em conflito, não entre em guerra, não entre em contenda com ninguém. É perder tempo você dedicar uma conversa para brigar. Só vale a pena você conversar com uma pessoa para resolver um problema, alinhar as ideias, resolver aquilo que deve ser resolvido. Se você está num casamento e você vê que vai começar uma discussão que é por nada, prefira o silêncio e prefira conversar com o seu cônjuge no momento em que ele estiver pronto para conversar de maneira que seja apresentada uma solução, uma mudança. Se não, evite todo tipo de contenda. Não tenha inveja do homem violento, aquele que prospera por meio do crime, por meio da violência, não deve ser invejado, porque quando ele faz o mal, o versículo 32 fala, porque o perverso é abominação ao Senhor. Ele está fazendo algo abominável, algo que não deve ser seguido. Não adianta nada você obter riqueza por meio de fraude, corrupção, suborno, prática de crime, violência. Não faça isso. E se você trabalha com alguma coisa em que você tem que fazer algum tipo de engano com alguém, ore a Deus pedindo que Ele abra uma porta nova para você. Se você orar com sinceridade no coração e pedir a Deus que Ele te livre de ter que fazer algo errado, Ele vai ouvir você. Veja o versículo 32. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. O Senhor tem segredos que são realmente maravilhosos para a sua vida, se você for sincero. Ser sincero significa ser sincera. A palavra sincero significa que você vai diante de Deus com honestidade, com pureza, sem colocar uma cera para ocultar alguma coisa errada. Deus escuta mais aquele que fala, Deus, mais uma vez eu caí no pecado, eu não quero mais cair, do que aquele que chega diante de Deus e fala, Deus, eu estou fazendo as coisas certas, eu estou fazendo tudo certo, e quer esconder o seu próprio pecado. Seja sincero, Deus vai ouvir você e Ele tem um segredo para você. O segredo é, eu te ajudo, eu te dou força, eu mudo você, eu te dou o Espírito Santo para você conseguir ser melhor, para você conseguir receber o que você precisa para que você possa estar bem comigo. 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Se você está no caminho da justiça, seguindo a Deus, Ele te abençoará, Ele te honrará, Ele te ajudará. Mesmo que você esteja passando uma dificuldade, o Senhor preparará uma pessoa para te abençoar quando você pedir a Ele. Peça a Ele. Ele honrará a sua fé. Ele não desampara e não decepciona aqueles que são sinceros diante dEle. Ele tem segredos para revelar a você. Comece a orar e dizer, Deus, mostra a tua bondade para comigo. Seja justo e o Senhor honrará a sua fé, a sua oração, a sua comunhão, o seu relacionamento com Ele. Certamente Ele escarnecerá, o 34 dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Graça é força. Se você for ser manso, significa não ficar irritado diante das situações. Lembrar sempre de Deus. Deus te dará graça, ou seja, te dará força, te dará sabedoria, te dará conhecimento, te dará entendimento, para que você passe pelas situações que você tem passado, para que você prospere, para que você encontre a saída, para que você encontre o caminho reto que vai te trazer para o bem. E o 35, os sábios, ou seja, quem buscar a sabedoria, vão herdar honra,
mas os loucos vão tomam sobre si confusão. Quem é louco? Aquele que despreza a sabedoria. Quem despreza e ignora a sabedoria é louco. O que ele vai tomar sobre si? Confusão. A vida dele vai ficar uma confusão. Seus relacionamentos, o seu casamento, a sua vida profissional, aquilo que ele faz, vai viver em confusão. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão loucas porque elas ficam longe da palavra de Deus, assistem muita televisão, ignoram o cuidado com a própria saúde, ignoram e se entregam completamente aos seus desejos, às suas vontades, às suas emoções, não têm controle da alma, então as pessoas ficam confusas, então os relacionamentos ficam partidos, cortados, as situações da vida da pessoa ficam em constante confusão. Mas os sábios herdarão honra, herdarão um casamento próspero, uma vida profissional abençoada, relacionamentos agradáveis, bons amigos, relacionamento de paz, harmonia e felicidade, porque tudo isso vem do Senhor, com Ele está a sabedoria. Essa é a meditação de Provérbios 3. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, dá o seu like, se inscreve no canal. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, para a glória dele. Amém.